No vídeo de hoje eu quero falar sobre este gráfico que é muito interessante, que é o gráfico do M2 global, ou seja, a oferta monetária global com o preço do Bitcoin com um delay aí de, no caso aqui, 80 dias. E o que a gente pode observar é que durante um bom tempo aí, o preço do Bitcoin ele se movimentou aí de forma muito parecida com esse delay, considerando esse delay com o M2 global, o que tem um sentido, que faz muito sentido na verdade, né? Porque quando a gente vê mais liquidez no mercado, a gente vê o preço de vários ativos subindo, inclusive Bitcoin, SP500, ouro. Eventualmente tem algum delay, né? Mas a lógica por trás disso é, se tem mais dinheiro na economia, geralmente taxa de juros mais baixa, né? A pessoa não vai deixar dinheiro parado no banco, ele vai alocar aquele novo dinheiro em algum lugar, e esse lugar pode ser vários lugares, né? Bitcoin, ouro, SP500, enfim, existem várias possibilidades, então o preço desses ativos acaba subindo. A gente viu isso de forma muito clara com os programas de quantitative easing, quando a gente viu o aumento da base monetária e M0 nos Estados Unidos aumentando bastante, e o SP500 disparando aí com a maior alta, talvez da história recente, né? A SP500 é a bolsa americana. Então vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a Bipa e você pode utilizar o cupom Satoshi para ganhar até R$100 em Bitcoin. A Bipa é uma exchange onde você pode comprar e vender Bitcoin, eles têm cartão cashback em Bitcoin e várias soluções bitcoinheiras, então se você tiver interesse, dê uma olhada na descrição do vídeo com o link e todas as informações. Então voltando aqui para o vídeo, antes de voltar aqui para o ChatGPT, certo, onde a gente vai falar sobre este gráfico, eu quero mostrar um artigo da Lyn Alden, que é muito interessante, que fala justamente sobre liquidez global e Bitcoin. Então vocês podem botar aí no Google Lyn Alden, Global Liquidity e Bitcoin, né, que vocês vão encontrar este artigo. E o que ela diz é exatamente o seguinte: no período de análise em que foi feito o estudo, em 83% das vezes em que a liquidez global se moveu, o Bitcoin se moveu na mesma direção em um período de 12 meses. Então, quando a gente vê um aumento de liquidez global, a gente vê o aumento do preço do Bitcoin, principalmente, mas também SP500, ouro e outros ativos, que é justamente aquele conceito que eu falei para vocês. Então, a taxa de juros está mais baixa, vamos pegar dinheiro aí a juros zeros, a juros zero. É isso que as pessoas mais próximas, entre aspas, da impressora pensam, né? Então, como os Estados Unidos está baixando taxa de juros, está aumentando aí a liquidez global, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, a gente vê o aumento de preço de vários ativos. Qual que é o senão, né? Qual que é o problema que a gente pode ter nesse cenário? Bom, a crise da dívida, que é uma bomba atômica nos Estados Unidos, temos mais de 37 trilhões de dólares de dívida e crescendo, então a gente pode ter esse problema que na verdade tem muita relação com a manipulação da taxa de juros e expansão na base monetária. Também com o fenômeno da inflação. Mas não entrando nesse detalhe aí tão específico, o que a gente vê é exatamente essa certa relação entre liquidez global e preço do Bitcoin. E é exatamente o que estamos vendo aqui, então, nesse curto período de tempo, né? Lembrando, nada disso é uma dica de investimentos, é o disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal. O padrão passado não necessariamente vai se repetir no futuro, então algumas coisas básicas aí que todo investidor já está cansado de saber, né? Então não temos aí uma certeza que o padrão vai continuar se repetindo, inclusive aqui recentemente o padrão foi quebrado, né? Então o preço do Bitcoin poderia subir bastante aqui para 180 mil dólares para acompanhar o gráfico, poderia, né? Mas o padrão foi quebrado aqui neste curto período, o preço estava em 116 mil dólares quando esse post foi feito, então já faz algum tempo, né? Já faz alguns dias aí, pelo menos, que esse post foi feito. Então vamos dar uma olhada aqui nestes cenários, né? Lembrando que aqui o preço do Bitcoin aqui está na direita, então se o preço do Bitcoin acompanhar, chegaremos em 180 mil dólares ainda nesse período de alta, né? Então o que o gráfico está mostrando? A linha amarela representa o crescimento do M2 global, ou seja, oferta de moeda ampla, incluindo papel moeda, depósitos à vista e algumas formas de depósitos a prazo, né? Então essa linha amarela aqui, certo? E aqui o preço do Bitcoin, né, com os candles positivos e negativos. As velas vermelho e verde representam o preço do Bitcoin em dólar, e o gráfico sugere que o preço do Bitcoin segue o movimento do M2 com certo atraso, no caso 80 dias, como está no título do gráfico que foi que eu mostrei para vocês, né?
Então eu pedi aqui para o ChatGPT fazer uma análise e avaliação de cenários com o gráfico que eu mandei do post ali no X no Twitter. Bom, então qual que é a interpretação aqui, né? O M2 global subindo de forma parabólica, ou seja, a liquidez no mundo está aumentando. Então, em suma, o gráfico mostra que a oferta monetária global está crescendo de forma acelerada e o sinal claro, então, é de expansão de liquidez. Historicamente, então, esse excesso de liquidez encontra destino em ativos escassos, aí, como ações de tecnologia, imóveis, principalmente Bitcoin, mas também neste ciclo aí, nessas últimas semanas, especialmente o ouro e a prata também, que estão subindo de forma bastante expressiva. Qual que é a relação entre Bitcoin e M2? Então, geralmente, quando o M2 sobe, o Bitcoin costuma valorizar pouco tempo depois. Isso ocorre porque mais liquidez significa mais capital procurando proteção contra a desvalorização das moedas fiduciárias. Então, voltando aqui, né? Este aqui é o gráfico das moedas fiduciárias. O dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913 e o real também já perdeu boa parte do seu poder de compra desde 1994. O dólar, por ser uma moeda um pouco mais forte, os Estados Unidos é uma economia mais forte, mais livre que o Brasil, então o dólar tende a se valorizar em relação ao real no longo prazo. Mas ambas as moedas fiduciárias perdem poder de compra aí no curto prazo, né? Então, voltando aqui, então, quais são os cenários quais são os cenários para o preço do Bitcoin, interpretando aquele gráfico. Então, temos um cenário otimista aqui entre aspas, porque boa parte aí do pessoal que acompanha o canal quer que o preço do Bitcoin caia para poder comprar satoshis mais baratos, mas o cenário otimista, o bullish aqui, então, entre aspas, seria o M2 continuar subindo fortemente, pressionado por corte de juros, estímulos fiscais e endividamento global. Lembrando que isso aqui também é a semente da crise que a gente pode ter mais cedo ou mais tarde, a crise da dívida, né? Bom, Bitcoin acompanha esse movimento, podendo buscar patamares entre 180 a 250 mil dólares já no ciclo atual, e esse cenário se encaixa com a tese de que o Bitcoin é um hedge contra a inflação monetária, né? Que de fato, né, a definição clássica da inflação é a expansão na base monetária, que é exatamente o que está acontecendo, e de fato o Bitcoin tem um limite aí de 21 milhões de unidades e a inflação do Bitcoin é decrescente, diferente das moedas fiduciárias que tem uma inflação crescente. Falando agora sobre o cenário neutro, o M2 sobe, mas governos e bancos centrais encontram formas de estacionar parte da liquidez em títulos de dívida, reduzindo a pressão sobre ativos de risco. Bitcoin acompanha, mas com menor intensidade, permanecendo na faixa entre 100 e 150 mil dólares. A narrativa é de valorização gradual, mas sem explosão parabólica. E já estamos vendo, na verdade, uma valorização mais gradual no Bitcoin do que em últimos ciclos, onde, conforme eu já mostrei em outro vídeo aqui no canal, a gente tinha meses com o preço do Bitcoin se valorizando mais de 100% em dólar com bastante frequência, né? O cenário pessimista aqui novamente entre aspas, né? Um bearish temporário. Então a liquidez global cresce, mas choques externos como recessão, crise bancária, conflitos levam a uma corrida para a liquidez em dólar. Nesse caso, o Bitcoin pode ter uma correção forte de curto prazo, entre 80 a 100 mil dólares. Lembrando que em abril de 2025 o preço caiu abaixo de 80 mil dólares, né? Então isso poderia acontecer antes de retomar a alta. Esse cenário ainda seria bullish no longo prazo, mas com mais volatilidade. Bom, a conclusão aqui então, o gráfico mostra que o M2 global é um dos melhores indicadores antecedentes para o preço do Bitcoin. Se a história se repetir, o movimento parabólico atual do M2 deve puxar o Bitcoin para novos recordes em breve, e o risco é quando e como esse excesso de liquidez vai se refletir. Pode vir de forma explosiva ou mais gradual, que é exatamente o que falamos então na crise da dívida, a bomba atômica da dívida que está inflando cada vez mais, e realmente isso aqui pode ser muito sério quando explodir, né? Então, o mesmo movimento que está fazendo o preço do Bitcoin de vários ativos subirem de forma parabólica pode ser aí o gatilho para a recessão econômica, que pode fazer uma correção forte no preço do Bitcoin. Então, por exemplo, o Bitcoin já corrigiu aí mais de 80%, mais de 80% entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028, mais de 70% aí entre novembro de 2021 e novembro de 2022. Então, essas correções elas acontecem de tempos em tempos e podem acontecer novamente. Lembrando que agora a gente está vendo uma redução na volatilidade do Bitcoin, mas realmente
principalmente a crise da dívida, ela acaba sendo muito preocupante. Bom, quero saber a opinião de vocês nos comentários, qual a perspectiva de vocês para o preço do Bitcoin. Se vocês gostaram do vídeo, considerem fazer parte da área de membros do canal e apoiar financeiramente o canal, o que faz muita diferença aqui para nós e ajuda a produzir um conteúdo com mais frequência, com mais qualidade para vocês. Não esqueça também de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários. Só pelo fato de vocês terem assistido até aqui já ajudou bastante. E vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.